Esses dias eu atendi uma paciente de retorno que sentou no cadeiro do meu consultório e me disse assim: Doutor, há 6 meses o senhor me passou aquela canetinha emagrecedora, o Mondial, a tirzepatida. E hoje eu estou retornando para dizer que eu perdi 25 quilos. E mais do que isso, doutor, hoje eu me sinto uma pessoa. Eu dei um sorriso amarelo tipo esse aqui e uma pergunta ficou pairando na minha mente. Essa é a pergunta que vai te acompanhar agora durante esses minutos que você vai me acompanhar aqui nesse vídeo, ok? A pergunta era, por que que essa paciente, antes dos 25 quilos, não se sentia uma pessoa? Eu não consegui perguntar isso para ela naquele momento, nem responder, mas eu fui rezar e transformei isso em vídeo, porque isso também diz respeito a mim, que além de cardiologista, médico, também luto contra a obesidade e também tomo esses remédios. Pessoal, esse vídeo aqui não é para demonizar o Mondial, não, eu prescrevo e continuarei prescrevendo. Mas é porque essas tecnologias, e aqui nesse canal Médico de Almas a gente vai integrar tudo isso, elas são janelas que nos dizem muitas coisas que a gente precisa aprofundar de verdade. Eu queria te convidar a aprofundar essa resposta que essa paciente precisa receber, dessa afirmação que gerou em mim essa pergunta: por que os pacientes obesos, que têm compulsão alimentar, muitas vezes só conseguem perceber o seu valor enquanto pessoa humana após a perda do peso? Hoje eu quero, com esse vídeo, unir 3 coisas. Unir a farmacologia dessa droga, unir a antropologia de um psicólogo padre italiano, Amedeo Centini, que escreveu alguns livros, eu vou usar muito aqui, ó, esse aqui, Viver Reconciliado. E também unir a teologia de um bispo polonês, que depois de escrever esse livro que eu vou falar aqui hoje, se transformou num papa. Imagino que você saiba quem é, né? Então vamos lá, me acompanha aqui nessa resposta para esta pessoa, que pode ser a sua resposta também. E se você conhece pessoas que estão usando a canetinha, já envia esse vídeo, que eu acho que pode ser a resposta para muitas delas, tá certo? O Mondial é um medicamento maravilhoso, que tem uma mecânica fantástica e tem mexido com os corações aí de todo mundo. Eu fui esses dias dar uma palestra de insuficiência cardíaca no Conselho Regional de Medicina e outra palestra foi feita por um endocrinologista sobre essas drogas, que não é só a Mondial, né? Tem a semaglutida, que é o Ozempic, a liraglutida, enfim. Mas a droga do momento, hoje, 2026, é o Mondial, a tirzepatida. É impressionante como é que essa palestra mexe com todo mundo. A minha palestra cardíaca ficou assim, ó, ninguém queria prestar atenção, mas quando chegou o Mondial, isso está revolucionando, porque isso diz muito a respeito do ser humano. E eu fiquei pensando naquilo, pensando na resposta que eu devia dar para aquela paciente, levei para a oração, levei para os estudos, fui rezar e quero trazer agora essa reflexão para a gente. Bom, a tirzepatida, assim como todos os análogos do GLP, eles são medicamentos que trabalham em receptores de uns hormônios chamados incretinas. Esses hormônios eles deviam funcionar assim: quando você come, o seu intestino libera esses hormônios para dar uma mensagem para o cérebro, tá? Pode relaxar, a comida chegou. E tem gente que não relaxa. Tem gente que pode comer, comer, comer e essa mensagem não chega, ou se chega, não chega de maneira eficaz. E o Mondial, a tirzepatida, ela trabalha em 2 receptores das incretinas, o GLP e o GIP, ocupando esses receptores e dando alguns efeitos. Um deles no estômago, atrapalhando o esvaziamento gástrico, e obviamente a pessoa vai se sentir mais saciada. O outro no pâncreas, aumentando a produção de insulina, reduzindo o glucagon, porque esses medicamentos foram criados primariamente para tratar diabetes e não obesidade, e foi percebendo os efeitos bons da obesidade também. E o terceiro efeito, que é o que eu quero mais me aprofundar aqui nesse vídeo com você, que diz respeito do homem como um todo, é o efeito cerebral, hipotalâmico, que age nesses locais que a incretina devia falar: cérebro, relaxa, e o obeso, que tem uma doença crônica, não relaxa. Mas com o uso desse medicamento tem relaxado mais, tirando a compulsão alimentar, porque trabalha lá no hipotálamo, trabalha no núcleo dopaminérgico, do prazer, do sistema de recompensa, produzindo uma mensagem que não precisa mais ficar ansioso. Sabe aquele barulho que fica no cérebro do obeso? Se você tem esse problema, e às vezes você nem é obeso mas na barriga, mas é obeso na mente, né, e luta muito contra isso, é o que nós chamamos de food noise,
é o ruído alimentar, o barulho alimentar que fica ali, ó, gritando na nossa mente, come, come, come. Este barulho é a janela que eu quero me aprofundar com vocês hoje. Por que que ele existe? Ora, o primeiro mecanismo, que é o mecanismo de saciedade, ele diz respeito muito à fome fisiológica, né? Existe uma fome que é a fome fisiológica. A fome fisiológica, ela tem um papel, dar energia para as células, não precisa disso. Então, o hipotálamo contabiliza se está faltando caloria. Quando a gente está com déficit de nutrientes, a grelina do intestino vai aumentar, a leptina dos adipócitos vão sinalizar e vão gerar fome para você repor. Essa é a fome justa, a fome honesta, que todo mundo devia ter, né? A grelina subindo no estômago, o tecido adiposo liberando leptina, o pedido de energia da homeostasia. Mas existe uma fome que é a fome emocional, que é a fome que a gente chama de hedônica, a fome do prazer. Essa é a fome do sistema mesolímbico, do núcleo accumbens, da dopamina. É um pedido, pessoal, de prazer e de alívio. Ela pede, na verdade, que uma dor nossa pare e tenta anestesiar essa dor dando prazer. E existe, assim, aquele fim insaciável, né? A pessoa já comeu, já está nutrida, mas belisca à noite. Ou então você tem uma prova amanhã, está ansioso, e para anestesiar a dor da sua ansiedade, você vai lá e come um chocolate a mais do que você não tem mais necessidade. Ou você tem um transtorno de ansiedade crônica que grita, grita, grita no seu coração, e esse transtorno de ansiedade crônica é aliviado e anestesiado com a comida, com o pudim, que podia ser um pedaço na sobremesa e vira o pudim, metade do pudim. Ou você chegou frustrado do seu dia, porque o seu dia foi uma porcaria, e quer compensar essa frustração com comida, porque a comida vai silenciar, de certa forma, essa dor. Essa é a fome hedônica. E sabe o que foi impressionante? A tisepatida, semaglutida, de maneira especial o Mondial, é capaz de silenciar esse ruído, esse food noise. Os pacientes, eles relatam isso. Eles não falam só, doutor, eu emagreci 25 quilos. É impressionante. E eu, como um usuário, digo isso também. Como é que a gente fala? Doutor, aquele barulho da comida sumiu da minha mente. Eu nem lembro que existe comida. Isso dá um alívio para essa dor da obesidade muito grande. Um estudo que foi feito recentemente, em 2025, lá na Nature Medicine, um periódico chamado Nature Medicine, 2025, pegou um paciente com compulsão alimentar, com obesidade importante, colocou eletrodos monitorando essa área do sistema hedônico do cérebro e revelaram que após um mês do uso dessa substância, o ruído, o food noise, sumiu, reduziu bastante. Ou seja, a atividade cerebral dessas áreas relacionadas ao sistema de recompensa pararam de se agitar, pararam de funcionar. Isso é revolucionário. O paciente para de ter esse gatilho de dor e de aliviar essa dor com a comida. Por isso ele emagrece, porque mexeu num ponto importante. Além da saciedade, mexeu aqui, ó, no circuito da dor. O ser humano é muito complexo, né? Acontece o seguinte, depois de 5 meses que você para de usar, esse silêncio acaba. O barulho, o food noise volta. Por isso que os médicos têm dito que esse é um medicamento para ser usado de forma crônica, contínua. Porque o grande estudo, Sir Mountford, que estudou a tisepatida, mostrou que após um tempo, o sinal do craving, que é esse sinal de desejo por comida, volta. E isso é estabelecido pelo ganho de peso. Você comprova isso pelo ganho de peso. O paciente, após um ano, ele ganha peso de novo, quando para o remédio. A gente pensa, o efeito rebote. Não é efeito rebote, não. É que você parou de silenciar aquilo que estava lá. Isso é a prova de que o que mora lá dentro não é apenas metabolismo, gente. Tem uma alma que está sofrendo e precisa de ajuda. Ajuda terapêutica, psicoterápica, mas eu quero extrapolar aqui nesse vídeo. Vai além da mente, vai além da psique.
vai também com o psíquico, mas também é uma dor da alma. Após um ano de suspensão, 65% a 67% do peso perdido é recuperado. E digo mais, 9% ficam com um peso maior do que antes do uso desses medicamentos. A química conseguiu calar a pergunta, mas não conseguiu respondê-la. O food noise voltou porque a molécula abaixou o volume, mas ninguém foi lá revogar a sentença. O ruído não era o barulho da fome, era o barulho da culpa. E agora eu quero trazer esse personagem. Esse é o momento que a medicina humildemente tira o chapéu para a antropologia e para a espiritualidade. E a gente precisa admitir, a molécula é boa, mas ela não resolve a raiz do problema. Vamos falar um pouquinho do que pode estar por trás disso? O que pode fazer aquela paciente não se sentir uma pessoa? Amedeo Centini, que é esse psicólogo italiano da vida consagrada, traz um dos fatores que eu acredito que podem estar relacionados a isso, a culpa. Existem alguns tipos de culpa, e essa culpa pode ser a causa deste food noise, deste barulho. Uma das culpas é a culpa narcísica, que eu vou projetar para vocês agora na linguagem de Centini, tá bom? A culpa narcísica, ela tem um foco. A pessoa que come, engorda e tem compulsão alimentar, na verdade, ela tem uma imagem de um eu ideal humilhado pelo eu real. A pessoa tem um eu ideal, que é disciplinado, fitness, temperante, virtuoso, que malha. E quando ele não consegue seguir esse eu ideal, o eu real é humilhado e a pessoa sente culpa. É um grito, eu não deveria ser assim. E o resultado é a paralisia, porque a pessoa se odeia. E quem se odeia não se transforma, se esconde. Essa é a culpa narcísica. Essa culpa narcísica é perigosa, porque ela pode ser disfarçada de humildade, mas na verdade isso é um orgulho, o pecado original da maior expressão na vida daquela pessoa. Porque ela não tem culpa porque feriu a Deus, porque feriu o outro. A culpa dela é um espelho dela mesma ferido. Então é uma imagem narcísica, ela está se olhando no espelho e ela confunde a dificuldade, a limitação e a fraqueza dela, porque nós somos humanos e todos temos, nela mesma. Isso gera um desconforto que gera o barulho e que é aliviado pela comida. Então quem tem a culpa narcísica, na verdade, possui um orgulho muito forte de confundir o erro com ele mesmo. Essa culpa narcísica, ela pode se transformar numa culpa destrutiva, que é um pouco mais grave, segundo Centini. A falha se transforma em sentença e destrói a pessoa. Agora a pessoa grita, eu sou o erro, eu comi demais, e o comer não é o erro, ferir o meu corpo não é o erro, ferir o outro que ficou sem comida por causa do meu comer demais, o pobre não é o erro, ferir a Deus porque eu estou ferindo a mim mesmo não é o erro, eu sou o erro. E isso devora a pessoa, exige um analgésico imediato para a dor parar de existir. E a pessoa cai num círculo vicioso. Olha que interessante esse círculo vicioso e que doentio isso pode ser. A pessoa, ela decide que não presta, é a sentença. Eu sou um erro. A dor de existir se torna insuportável. Dá o food noise lá no cérebro. Ela precisa urgentemente de alívio. O analgésico é a comida. Só que quando ela come, ela se odeia mais ainda. Ela precisa, a dor aparece, ela precisa de um alívio e ela, isso é impressionante, e ela tenta aliviar a dor que a comida gerou comendo mais. Isso vai alimentando esse círculo de culpa, esse círculo que a pessoa não resolve. E o Mondiauro silencia, mas não resolve. A dieta humana
é mudança de comportamento. Prescrição dietética é mudança de comportamento. Remédio é um auxílio farmacológico. Mas a dor é existencial, pessoal. É da alma. Médico de almas. Se o médico não trata isso também, a gente vai estar só, e não é só, né? Ainda bem que temos, prescrevendo medicamento. Se o paciente não conversa consigo mesmo e com essa culpa, ele não vai conseguir ter a vitória e vai ter que tomar o remédio a vida toda. E tudo bem que tome a vida toda. E pode ser que até quem consiga conversar consigo mesmo tenha que tomar a vida toda. E está tudo bem. Mas ela perde uma grande oportunidade de conversar consigo mesmo. E o que a gente faz com essa culpa, hein? O que a gente faz então? Agora vamos para aquele psicólogo, para aquele padre, bispo, né, polonês, que eu espero que você tenha percebido que eu estou falando de Karol Wojtyla, João Paulo II, que em 1969 escreveu esse livro maravilhoso aqui, ó, Pessoa e Ato, que só tem na versão em inglês, tá? Esse livro fala e responde a pergunta daquela paciente. Eu me sinto uma pessoa, será que eu não era uma pessoa? Karol, em 69, que se torna papa 9 anos depois, ninguém leu esse livro na época, só leu depois que ele virou papa, ele descreve o que é ser a pessoa e a dignidade da pessoa humana. O ato revela a pessoa, de fato. Talvez a compulsão alimentar na gente revela a dor da pessoa, né? O agir segue o ser, seguindo Karol Wojtyla, ou seja, o que eu estou fazendo realmente segue aquilo que eu sou. E essa revelação é importante, que é uma informação que precisa ser tratada. No ato, então, a pessoa não apenas faz alguma coisa, ela se faz, de certa forma. É isso que o Karol defende. E ele constrói uma arquitetura de liberdade que pode nos ajudar a transformar o nosso ser e aí sim transformar o nosso ato, que é o final dessa história. A arquitetura da liberdade, segundo Karol Wojtyla, é isso aqui, ó. Só quem se possui pode se doar. A liberdade não existe para fazer o que se quer, mas para poder entregar-se a si mesmo. Então ele bota o valor da pessoa na sua capacidade de autodeterminação. Eu não sou empurrado por instintos, por barulhos, por food noise, eu que me decido. A pessoa livre e capaz de se dar, ela é uma pessoa autodeterminada, que no seu ato não é empurrada, mas ela que empurra. Isso é autodeterminação. Autoposse. Eu pertenço a mim mesmo. Eu não sou objeto dos meus impulsos nem do olhar alheio. Eu não sou objeto do olhar de alguém que está me olhando ali comendo uma besteira. Eu não sou objeto do olhar da minha mãe, do meu pai. Enfim, eu sou eu que pertenço a mim mesmo, dos meus traumas, da minha história. Eu tenho autoposse, eu não dependo dos outros para me pertencer. E o terceiro pilar dessa arquitetura é o autodomínio. Eu governo aquilo que eu sinto, em vez de ser governada por aquilo que sinto. Eu sinto fome, eu sinto dor, mas sou eu que governo essa dor. Quanto mais a pessoa tiver autoposse, autodeterminação e autodomínio, ela vai estar arquiteturando a sua liberdade interior e o seu ato vai representar um ser livre, capaz de se dar, de contribuir, de responder à sua vocação de pai, de mãe, de irmã, de filho, profissional. Agora, isso é muito importante. Apesar do ato revelar a pessoa, o valor da pessoa não é o ato. O valor da pessoa é anterior ao ato. Vou repetir. Apesar dos nossos atos, segundo o Karol Wojtyla, revelar muito da gente, isso não revela o meu valor. E esse é o problema da culpa narcísica e da culpa destrutiva. Nós ainda nos auto-identificamos ao nível do desempenho, ao nível do ato. Só que a nossa auto-identificação ontológica deve ser ao nível do ser. O que me faz digno é ser imagem e semelhança de Deus. Então, eu não tenho valor porque eu emagreci 20 quilos. Porque eu fiz esse ato.
Bom, mas porque eu tenho valor, eu vou emagrecer 20 quilos. É uma mudança de panorama que deve transformar a vida de quem quer lutar com esse problema e, de fato, calar a voz do food noise. O meu valor não está como pessoa, e essa é a resposta que eu queria dar para você, paciente, para você que está ouvindo esse vídeo, porque você venceu e emagreceu 20 quilos. Sabe por quê? Porque você não tem mais valor agora porque você está com 70 e não com 90 quilos. Porque se você parar o remédio e o barulho voltar e você engordar mais, a culpa pode ser pior. Porque você pode falar assim, nem com remédio eu fui capaz. Entendeu? Mas eu começo a trilhar este caminho de autodomínio e de cura e de transformação da compulsão alimentar porque eu tenho valor, porque o meu corpo é templo de Deus, porque o meu valor é o sangue de Cristo que morreu na cruz por mim, enquanto eu era pecador. Essa é a descoberta mais transformadora da religião cristã. E isso é integrar a religião com a medicina. Quando a gente consegue trabalhar isso na nossa espiritualidade, transformar essa dor em relacionamento com Deus, que transforma o nosso valor na nossa origem, a dignidade da pessoa humana passa a ser um apoio e uma mola propulsora que, junto com o remédio, pode me levar a uma cura verdadeira e definitiva do corpo e da alma, porque eu sou uma coisa só, uma pessoa só, imagem e semelhança de Deus. Quando eu percebo que Cristo morreu por mim, eu tenho o preço do sangue de Jesus, eu vou valorizar-me, porque o valor eu já tenho, dado por Deus, com atos, e com autoposse, com autodeterminação e autodomínio. E ao fazer isso, essas vitórias vão me tornar mais livre. E ao ser mais livre, eu ser mais capaz de responder a Deus na minha identidade mais profunda e ao mundo, ao outro. Pronto. Eu consigo realmente ter uma transformação que vai para muito além dos 20 quilos. Mas o meu valor enquanto pessoa antecede a tudo isso. E é o motivo de tudo isso. Tem uma música antiga que eu gosto muito, que é assim, você tem valor, é uma música evangélica. O Espírito Santo se move em você. Se der, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Vou tentar, viu? Estou aprendendo isso ainda. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo que não é ninguém. Você é capaz. Eu quero mostrar o valor que você tem. Acho que esse vídeo é isso. Você tem valor por quê? Porque Cristo morreu por você. E o Espírito Santo morreu não, o Espírito Santo habita no seu coração. Você não é o seu IMC, você não é a sua circunferência abdominal, você não é os pesos da balança. Você é alguém amado e digno por você. E onde entra a aliança do Monte Áureo com esse processo de cura interior, de libertação. Eu fiz 3 teses aqui que eu queria partilhar com todos vocês nesse vídeo, que talvez te ajude a trilhar esse caminho, como eu também estou trilhando na minha vida e tenho tentado agora levar para os meus pacientes. A tese 1, a graça aperfeiçoa a natureza. São Tomás de Aquino. A graça sobrepõe a natureza. A lógica da graça divina se aplica à medicina moderna. A tisa repatida não substitui a sua liberdade, mas ela pode criar condições para ela. Quando o remédio consegue silenciar o ruído insuportável no seu cérebro, ela te devolve o controle do instrumento. Mas quem escreve a música, meu querido, é você. Usar a medicação sem mudar a vida interior é usar uma ferramenta extraordinária apenas para adiar uma conversa inevitável. Monte Áureo custa caro. Então aproveita esse valor para provar o seu valor para você mesmo. Se você usa o Monte Áureo e não faz essa conversa inevitável com o seu interior, você está perdendo tempo de chegar na raiz do problema. A sua natureza agora com o remédio, ela torna mais propícia a ação da graça, porque o barulho que te atrapalhava está silenciado. Aproveita isso para transformar realmente essa culpa narcísica e essa culpa destrutiva numa culpa salvífica, porque também essa culpa existe. Essa foi a diferença de Judas e Pedro. Judas sentiu culpa por trair Jesus
e a culpa narcísica e destrutiva o levou para o inferno. Pedro sentiu culpa por negar Jesus, mas a culpa dele se transformou numa relação de amor e de misericórdia. Eu tenho a liberdade de ser pecador para eu poder ter a liberdade de ser santo. O santo é aquele que teve a liberdade de ser pecador e de se encontrar com a misericórdia de Deus. E Jesus transformou isso dizendo: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Ele ordenou a culpa para o amor. Então não era uma culpa que ficou no espelho. A culpa de Pedro levou a um relacionamento com Cristo. Sair desse. Enquanto a culpa narcísica e a culpa destrutiva te mantém preso no quarto, a culpa santa, a boa culpa da contrição, te faz sair do quarto, descer a escada e ir para fora de você mesmo. Se doar, se dar, ter autoposse, autodeterminação, autodomínio. E o mão de auro pode, e a semaglutida, essas canetinhas, podem te dar a natureza mais propícia a essa graça. Portanto, aproveite para rezar mais e se conhecer mais e se tratar mais psiquicamente também, mas principalmente para se relacionar com um Deus que habita no fundo do seu castelo e pode te ajudar a se libertar. Primeiro passo para a gente se libertar é a gente reconhecer o nosso nada, a nossa culpa, viu? Culpa narcísica. Não assim com coitadismo, senão fica mais narciso ainda. Mas a forma como a gente deve fazer, como o Raniero Cantalamessa, um padre, um cardeal atual, né, era um padre Raniero, agora é cardeal, ele ensina que a humildade, no conceito até de Santa Teresa de Ávila, é verdade. É o reconhecimento da verdade. Sabe qual é a verdade? Nós somos não apenas um nada. Quem dera se eu fosse só um nada. Mas o grande problema é que nós somos um nada soberbo. Um nada que acha que é alguma coisa. O problema não é sentir culpa, o problema é a culpa soberba, é a culpa narcísica, é a culpa centrada em nós mesmos. Quando é uma culpa que é jogada para Deus, ela é uma culpa redentora e salvífica, que se transforma em contrição e arrependimento e salvação. Então a grande humildade não é reconhecer a culpa, é reconhecer a culpa narcísica, é o nosso nada soberbo. Esse é o pulo do gato. Porque quando eu... E para mim é esse o alívio. Quando eu percebo, caramba, eu sou um nada soberbo, eu sou um narciso. Isso já é humildade, porque essa é a minha verdade, é tudo isso que eu tenho. Pronto, agora eu dou para Deus, para a graça dele. E sempre que me vem de novo essa culpa, eu errei, eu sou um erro, em vez de me culpar mais, porque vai aumentar a dor, eu falo, caramba, eu sou um narciso. Então me ajuda, Jesus, a não me reconhecer assim, a não ser um erro. Esse é o primeiro ponto do diálogo. Eu saio daquele buraco e vou para fora. É um exercício interior, é vida interior que a gente precisa. Outra tese, finalizando esse vídeo, é o perigo da salvação farmacológica. Se você colocar o seu olhar sobre a molécula, com o peso da salvação existencial, ela vai falhar, viu? Não porque é ruim, ela é maravilhosa, mas simplesmente porque ela não é Deus. A idolatria dupla que a gente pode viver, né? São Paulo alerta para isso, né? Quem tem o ventre como Deus, um Deus terrível que nunca se satisfaz, que nunca perdoa. Mas o inverso também é idolatria, né? A magreza pode ser o ventre como Deus, né? Eu posso botar no mesmo altar a minha obesidade e meu desejo de magreza. Quando o peso do food node retornar, o remédio era o seu salvador. A recaída voltará como condenação. Eu falhei até com o remédio. Até com o remédio. E para terminar, a última tese, que eu já falei, mas é o cerne desse vídeo. Eu preciso emagrecer não para ter valor, mas porque eu tenho valor. E aí eu transformo a dieta em ascese, em espiritualidade. A dieta centrada em mim mesmo, eu vou emagrecer para conseguir ser alguém, eu estou pagando um resgate. A dieta do ascético espiritual é aquele que emagrece porque já é alguém, eu preciso me possuir para me dar. Eu mudo a motivação. Eu faço isso pelo meu filho, por quem precisa de mim servindo neste mundo, meus pacientes, no meu caso, para evangelizar melhor aqui nesse vídeo, por exemplo. Você já era uma pessoa antes dos 25 quilos perdidos, antes da caneta, antes e depois. E existe uma fome
que não é a fome de comida, mas é a fome de Deus. Santo Agostinho diz: fizeste-nos para ti, Senhor, e nós não nos tranquilizaremos. Vou ler ipsilítere: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. A droga silencia a fome do corpo. Mas existe uma outra fome, que é a fome de Deus, que precisa ser despertada nesse processo. Bom, espero que essa reflexão tenha te ajudado e você possa encaminhar para as pessoas, para ajudar muitas que estão passando por esse processo tão bom de vencer a compulsão, mas que seja um processo realmente verdadeiro, profundo, espiritual. Se você puder se inscrever e compartilhar esse vídeo para poder alcançar mais essas pessoas, eu te agradeço muito, porque pode fazer sentido para muita gente. Coloca aqui no comentário, se inscreve no canal, comenta, marca, tudo isso ajuda a divulgar mais esse trabalho, tá bom? Escreve aqui que fome que você tem sentido hoje, que eu vou te responder. Fica nesse canal que, se Deus quiser, a minha ideia é propagar ideias e vídeos que vão juntando as peças da medicina com a espiritualidade, porque no fundo nós somos um só. Deus te abençoe.